graça e paz. Para mim é um privilégio, uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa manhã, nesse terceiro domingo do Advento. Eu sempre chego a essa época do ano, eu costumo dizer que é um período que eu gosto muito. Eu sei que muita gente não gosta do Natal, e eu entendo. Talvez muitas pessoas tiveram experiências difíceis, talvez período que é um tempo em que a solidão para algumas pessoas parece que se intensifica, memórias tornam-se muitas vezes dolorosas. Eu entendo, mas eu gosto dessa época, eu gosto das músicas, eu gosto da decoração. Tem gente que não gosta, acha que não tem nada a ver, eu acho tudo muito lindo. Eu gosto de celebrar. Na nossa igreja nós celebramos cada domingo do Advento com uma coroa que é preparada na frente da igreja. Cada domingo acendemos uma vela, lembrando das promessas que foram cumpridas no nascimento de Jesus: esperança, paz, alegria, amor. E no dia 24 celebramos o culto das velas, onde lembramos da chegada da luz do mundo. E é muito importante para nós essas celebrações, porque nos ajudam a entender esse mistério, esse grande mistério de Deus se fazendo homem, entrando no nosso mundo como um bebê numa manjedoura. É um milagre que não conseguimos e não conseguiremos nunca compreender na sua extensão, na sua profundidade, na sua complexidade. Nunca conseguiremos entender. Mas essa é uma das maneiras como o Deus eterno e todo-poderoso se humilha. O Natal, como a criação, descreve a humilhação de Deus. Na criação, Deus nos cria, nós, homens, mulheres, a sua imagem e semelhança. É um ato de humilhação divina. Ele faz de nós pessoas semelhantes a Ele. E no Natal, mais uma vez, Deus se humilha, o Todo-Poderoso e o Eterno, entrando no nosso mundo quebrado, rompido, partido, sofrido, para andar no mesmo solo que andamos, viver as mesmas realidades que vivemos, para não só demonstrar a vida que Ele espera de nós, como assumir a dívida de toda a nossa culpa e de todo o nosso pecado. Por isso que eu gosto muito dessa época do ano. E eu gostaria hoje de meditar com vocês em dois textos que nos ajudam a olhar o Natal, a olhar esse tempo do Advento de duas perspectivas, dois cenários para ver a mesma realidade. E os dois cenários são importantes. Eu gostaria então de ler primeiro com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versos 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O segundo texto encontra-se no livro do Apocalipse,
12, Apocalipse 12, diz assim a palavra do Senhor: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deus bendito, que o Teu Espírito nos conduza na meditação da Tua palavra, para que o mundo, a realidade para dentro da qual ela nos convida, fique cada vez mais claro diante de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 2 cenários, uma mesma realidade, descrevendo o mesmo fato. No primeiro cenário de Lucas que nós lemos, ele procura trazer dados muito precisos da história. Ele consegue situar o nascimento de Jesus dentro da história. Isso é um trabalho extremamente cuidadoso de Lucas. Ele faz menção de Herodes, César Augusto, Quirino, rei da Síria, enfim, o período de recenseamento. Então nós temos esses personagens. Herodes, que recebeu de César Augusto o título de rei da Judéia. Ele era o representante de Roma na Palestina. Ele foi um exímio administrador, construiu obras gigantescas, inclusive o segundo templo de Jerusalém, mas também, geralmente, políticos muito poderosos trazem consigo suas inseguranças, seus medos. Ele matou 3 dos seus filhos porque desconfiava que um deles almejava o seu trono e o seu poder. E por causa disso ele pediu para que os magos lhe informassem sobre o nascimento de Jesus, o novo rei, e mesmo não sendo informado, ordenou a matança das crianças. No tempo que Jesus nasceu, Caio Otávio, ou César Augusto, era o imperador de Roma. Ele governou por 25 anos, na verdade reinou 40 anos, mas já reinava 40 e 25 anos quando Jesus nasceu. Ele era um sobrinho neto de Júlio César, grande imperador romano, e ele foi treinado, foi preparado para ser um monarca absoluto. No ano 29
a.C., ele recebeu o título de imperador. 2 anos depois, no ano 27, ele recebeu do Senado o título de Augusto, consagrado ou santo, que mais tarde se converteu num sinônimo do nome do imperador, César Augusto. E esse título passou desde então a identificar o nome e ele ficou então conhecido como divino. Ele governava do Gibraltar até Jerusalém, da Bretanha até o Mar Negro, e era, sem sombra de dúvida, a figura mais poderosa do mundo conhecido de então. Ele fez o que nenhum outro imperador havia feito em seu vasto império. Ele trouxe a paz, a Pax Romana, claro que uma paz que foi oferecida a um alto preço e que sustentava os interesses do império e a sua própria glória. Construiu um grande reino, governava com poder absoluto, promovia sua glória e paz para todos aqueles que se submetiam ao seu governo. Ele permitia diferentes religiões no império, desde que, pelo menos uma vez por ano, todos os súditos do seu império fossem a um templo consagrado ao imperador e o reconhecessem como Senhor. César é o Senhor. Isso, obviamente, trouxe muita perseguição para muitos cristãos, como o próprio João, no livro do Apocalipse. Após a sua morte, o Senado romano decretou a sua divinização. Ele passou a ser conhecido como Divus Augustus, ou Divino Augusto, abrindo um precedente em Roma que seria seguido pela maioria dos seus sucessores. Então, esse homem, César Augusto, monarca absoluto, enquanto ele reinava gloriosamente desde o seu trono em Roma, numa obscura província da Judéia, um jovem casal fazia uma viagem perigosa, levando consigo o seu bebê. Jesus nasceu logo depois na viagem, mas cumprindo o decreto desse imperador, que resultou no nascimento de Jesus em Belém, cumprindo uma antiga profecia sobre a chegada do Messias. E foi por causa do nascimento dessa criança que os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas. Esse é o primeiro cenário importante. É importante a gente ter em mente esses personagens, o que estava acontecendo. Lucas, ele descreve essa realidade histórica dentro da qual Jesus nasceu. Mas agora nós saltamos para Apocalipse e o soar da 7ª trombeta no final do capítulo 11 de Apocalipse traz para o mundo a afirmação de um triunfo, onde diz em Apocalipse que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 4 anciãos adoram a Deus e em meio ao cântico de louvor eles contemplam como que por uma fresta, uma pequena abertura nos céus, e ali eles contemplam o santuário de Deus, veem ali a arca da aliança, o símbolo do pacto da aliança de Deus com o seu povo, e uma explosão de relâmpagos e trovões, terremotos e vozes marcam a mudança da cena, e surge então uma mulher no teatro celeste. Ela está em pé sobre a lua, vestida com um vestido que brilha como o sol, e tem sobre a sua cabeça uma coroa de 7 estrelas, de 12 estrelas brilhantes. Ela encontra-se grávida e já sentindo as contrações do parto. Estava ali chegando o momento dessa mulher dar à luz ao seu filho, e de repente surge nesse mesmo cenário
um dragão vermelho, violento, enorme, poderoso, e que se coloca diante dessa mulher com suas 7 cabeças, seus 10 chifres, pronto para devorar o filho dessa mulher quando ele nascesse. No momento em que essa criança aparece, o dragão ataca, e no momento crucial essa criança é salva e levada para um lugar seguro junto ao trono de Deus, e a mãe é levada também a salvo para um lugar no deserto preparado por Deus. A consequência imediata do nascimento dessa criança foi uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos travam uma luta cósmica contra o dragão e seus demônios. E depois de uma luta violentíssima no céu, o grande e o temível dragão é lançado para fora dos céus. Os nomes dados a ele são velhos conhecidos: serpente, diabo, Satanás, enganador de todo mundo. E João então ouve uma forte voz nos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida, portanto, celebrem-no, ó céus, e o que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, ele está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Bem, essa criança, como João a descreve, é quem governará o mundo com um cetro de ferro e governará com justiça. Aquele que dirigirá o mundo na forma como o mundo nunca foi antes governado e conduzido. É essa criança que trará ao mundo a justiça, a paz, a esperança tão desejada, tão almejada por todos nós. São 2 cenários. A história de Natal narrada por Lucas é essa história que nós celebramos no Natal, com as nossas decorações, com os nossos presépios, com os hinos que nós cantamos, e lembramos de José e Maria, lembramos da manjedoura, lembramos dos animais, lembramos dos anjos cantando. Essa é uma história. Mas João conta a mesma história vista por um outro ângulo, desde uma perspectiva cósmica. O que estava acontecendo aqui nesse cenário aparentemente bucólico, tão singelo, tão bonito, acontecia ao mesmo tempo uma guerra no céu, uma batalha cósmica, onde um dragão terrível e vermelho, com todos os seus demônios, se prepararam para se lançar contra essa criança quando ela nascesse, porque era imperativo que ela fosse aniquilada logo no início. Nem sempre nós temos consciência desse cenário transcendente. Talvez, em virtude da nossa cultura hoje tão científica e tão tecnológica, nós temos perdido o sentido de transcendência e não percebemos que por trás de tudo aquilo havia algo muito maior do que estava acontecendo, mais do que o que Herodes planejou, mais do que o que César Augusto pensava, muito mais do que tudo aquilo que aconteceu, ou seja, toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até o Calvário, inúmeras vezes forças e poderes tentaram aniquilá-lo de todas as formas. Isso estava ali, acontecendo o tempo todo, através de Herodes, através de César Augusto, através de Judas, através de autoridades e líderes religiosos. Todos procuravam
destruir a vida dessa criança. O nascimento de Jesus é isso. Ele provoca essa fúria cósmica, que tem seus personagens encarnados na história, com nomes próprios, como eu já disse, Herodes, Judas, César Augusto e tantos outros. Como que uma criança poderia sobreviver diante de tanta fúria? Como que uma criança poderia sobreviver diante de situações tão precárias para o seu nascimento, numa estrebaria, numa manjedoura, em situações tão inapropriadas para o nascimento de uma criança? Como essa criança poderia sobreviver a todos os riscos, bactérias, vírus e infecções a que ela estava sujeita? Como poderia sobreviver num cenário marcado por tanta maldade, por tanta traição, por tanta falsidade e por tanta hipocrisia? É difícil imaginar como que uma criança assim sobreviveria no meio de líderes corruptos, instituições adoecidas, mas ela sobrevive. Ela sobrevive à fúria do dragão, ela sobrevive à fúria dos seus demônios, e a salvação de Deus é afirmada. O Natal, o Advento, é um tempo que nos convida à imaginação, a imaginação profética, a mesma imaginação que tomou conta de João no livro do Apocalipse. Ele olhou para o Natal e ele não viu apenas uma simples manjedoura, uma pobre estrebaria, um bebê recém-nascido envolto nos seus coeiros. Ele não viu apenas isso, ele viu uma realidade muito maior. E é essa realidade que nós precisamos ver, porque isso nos ajuda a compreender o mundo no qual a fé ela é vivida. Não é um mundo diferente, ele nunca foi diferente. O fato é que muitas vezes nós temos superestimado o poder do dragão, com todas as suas formas de produzir em nós o terror e o medo. Ontem, no final da tarde, conversando com um grupo aqui da congregação, estávamos lembrando disso. Muitas vezes o cenário cultural, político, econômico, social que nós vivemos produz em nós um cenário de terror, de medo, de preocupações. E nós valorizamos, superestimamos o poder do dragão e menosprezamos o poder da criança, o poder da graça, o poder de Deus em preservar não só a vida, mas preservar toda a vocação e toda a missão a que essa criança estava destinada. Depois de tentar matar a criança, o dragão se prepara para atacar a nós. É isso que João descreve em Apocalipse, a raça de Adão como um todo. Mas ele diz que aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus são aqueles que permanecem sempre, vencendo a fúria do dragão em virtude da palavra e do testemunho de Jesus. O que o dragão faz? Ele sabe que para derrotar esse povo, ele precisa de alguma estratégia que enfraqueça e por fim destrua a sua obediência, a sua fidelidade, alguma arma que produza em nós algum nível de apatia, de desinteresse, de ausência de perspectiva. Então nós temos que olhar, e eu queria rapidamente fazer isso antes de concluir, olhar para a história. Porque quando nós olhamos para esse cenário, isso nos remonta a toda a história do povo de Deus, nos remonta ao exílio e aos vários exílios que o povo de Deus teve no Egito, na Síria, na Babilônia,
Nós temos que voltar a olhar para os profetas, para os poetas e para os salmos, com suas orações, porque o que nós encontramos em toda a narrativa bíblica é um povo clamando por justiça, é um povo clamando por uma intervenção divina para libertá-los dos poderes que oprimem. Eles esperavam um Deus que viesse para libertá-los de toda forma de opressão. E quando Jesus nasce, os judeus viviam exilados, talvez vivendo o pior exílio da sua história, porque eles estavam exilados na sua própria terra. Eles haviam voltado para a sua terra, mas agora estavam sob o domínio do Império Romano. A pior coisa que existe é você viver exilado no seu território, ser dominado por forças opressoras dentro da sua própria terra. O êxodo não havia sido ainda plenamente realizado. As grandes profecias não haviam sido ainda cumpridas. E Israel ansiava para ver o dia de ser redimido e ser liberto. Embora a sua expectativa de redenção e de liberdade fosse muito estreita e muito rasa, muito reduzida, mas eles ansiavam. E o êxodo sempre foi uma linguagem da aliança. Esse povo que caminha em direção àquilo que Deus havia prometido. E o povo ansiava por uma renovação da aliança. O ponto alto dessa história seria quando o povo de Deus se tornasse então um povo completamente liberto, com um rei da descendência de Davi que os conduzisse, guiasse e governasse sobre eles. O nascimento de Jesus, nós sabemos hoje, ele representava essa esperança. A vinda de um Messias trazia consigo esse sinal de esperança, de libertação de todo tipo de opressão. Significava, usando uma expressão bíblica, o fim do exílio. Significava que os pagãos não iriam mais governar sobre esse povo, que Deus havia ouvido o clamor, que Deus havia ouvido as suas orações, clamando por libertação. Essa era a grande realidade que eles esperavam, essa era a razão da esperança do povo de Deus. E o Natal, ele diz respeito a essa esperança, diz respeito a Deus cumprindo e realizando as suas promessas. Quando nós olhamos para o contexto de Isaías 9, onde ele traz um dos retratos mais belos do nascimento de Jesus, nós encontramos um cenário típico da humanidade, em todos os tempos: aflição, obscuridade, ignorância, um povo que caminha nas trevas, na escuridão, vivendo na sombra da morte, a morte pairando sobre esse povo como uma sombra, jugo pesado, vara que fere, cetro opressor, guerras, um cenário presente em toda a história da humanidade. Quando nós olhamos hoje para o tempo que nós vivemos, imigrantes, guerras, intolerância, perseguições, sofrimento, muita ignorância, muito obscurantismo, apesar de todos os avanços da ciência. E nós olhamos para esse cenário, e esse cenário nos traz muito terror, medo, incerteza, insegurança. E diz o texto de Isaías: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías já contemplava isso. Mas nós vivemos sempre, como toda a humanidade sempre viveu, em tempos difíceis. Muitas vezes, a nossa esperança de paz, a nossa esperança de justiça, de libertação, como diria o profeta, ela encontra-se muitas vezes no saco furado. Por mais que acumulemos, chega no final do dia, nós olhamos e não sobrou nada. Criamos expectativas econômicas, expectativas políticas, expectativas narcisistas, de redenção pessoal. Criamos idealizações infantis em termos da nossa alegria, das nossas fantasias, e isso acontece com muita frequência. E o número de pessoas dominadas pelo medo, dominadas pelas incertezas e pelas frustrações das suas fantasias infantilizadas, cresce porque esquecemos o que o Natal representa. Esquecemos o que aconteceu e o que acontece desde então. Confiamos, depositamos muita esperança em outros poderes, em outros recursos, na profissão, no sucesso profissional e econômico, na própria saúde, na segurança de uma vacina, na esperança de algum tratamento novo, alguma coisa, de algum líder político que venha nos redimir das dificuldades que enfrentamos. A profecia de Isaías 9 fala de alguém que terá sobre os seus ombros o governo. E o que nós mais queremos é isso, é alguém que governe. Mas as nossas esperanças muitas vezes ficam limitadas a um saco furado. Eu me lembro, isso já tem algum tempo, mas eu me lembro quando o presidente Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, na primeira vez. O bispo Desmond Tutu, bispo africano, ele fez menção à eleição de Barack Obama com a alegria e a empolgação de uma criança. Ele pulava de alegria. Primeiro negro eleito presidente da maior potência do mundo. Me lembro de ver a apresentadora americana famosíssima Oprah Winfrey, e disse na noite da eleição o seguinte: nunca houve na terra uma noite como essa. Nunca houve na terra uma noite como essa. Esperavam que ele tomasse o governo do mundo sobre os seus ombros e resolvesse todos os problemas da humanidade. Não aconteceu,
Essas expectativas que criamos, sejam elas pessoais, familiares, sejam elas comunitárias, elas sempre terminam do mesmo jeito. A passagem de Miqueias 5, um outro profeta, que Lucas descreve e usa, chama também a nossa atenção, e é bastante conhecida, mas levada a sério muito pouco. Diz assim, Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti lhe sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O verso 4 certamente deixaria César Augusto muito inseguro, Herodes desesperado, e diz assim: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Tenho a impressão que se Herodes, César Augusto tivessem lido esse texto, teriam ficado simplesmente loucos. Jesus, ele veio e trouxe consigo o governo de Deus. E é isso que eu gostaria de deixar com vocês nesse domingo do terceiro advento, ou terceiro domingo do advento. Porque essa história, ela representa para nós e traz para nós a chegada de um novo reino. E de um novo reino. Não é um reino futuro, não é um reino que um dia virá. É um reino que já veio, ele já existe, ele já se encontra presente entre nós. Isso é o que Apocalipse faz durante todo o livro. Eu gosto de uma expressão do reverendo Darrell Johnson, um grande pregador que eu gosto muito de ouvi-lo. Ele, falando sobre o livro do Apocalipse, ele diz que Apocalipse tem duas finalidades bem práticas. A primeira é de nos ajudar a ver e a interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Vou repetir. A interpretar a realidade visível do presente, essa realidade que nós temos todos os dias nos noticiários, nas ruas, essa realidade que envolve violência, envolve doença, envolve morte, envolve perda, envolve corrupção, envolve tudo isso que nós vemos. A interpretar essa realidade visível à luz da realidade não visível do futuro. Jesus um dia voltará e não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor, e ele estabelecerá o seu reino plenamente, e nós viveremos e reinaremos com ele para sempre, e será tudo extraordinariamente maravilhoso. Mas a segunda implicação bem prática é nos ajudar a ver a realidade visível do presente, essa mesma realidade que eu mencionei, à luz da realidade não visível do presente. E precisamos aprender a olhar para a realidade do presente agora de uma perspectiva transcendente. Existe muito mais coisas acontecendo aqui e agora do que os nossos sentidos são capazes de perceber. Mas elas estão acontecendo, elas são reais. É isso que João vê. João encontra-se exilado em Patmos, um pastor impedido de cuidar do rebanho que Deus lhe confiou. Num domingo pela manhã, provavelmente João encontrava-se sozinho para o seu culto, sem a sua comunidade, isolado,
Quem sabe assentado ali na beira do mar, meditando, orando, adorando a Deus, ele tem ali um apocalipse, uma revelação. É como se Deus abrisse a cortina ou desembrulhasse o pacote, abrisse a caixa e permitisse que João tivesse um vislumbre da realidade não visível. A realidade visível era Domiciano, imperador romano. Isso já são lá pelos anos 90 e pouco do primeiro século. Domiciano foi outro imperador romano cruel, violento, perverso. No ano 90, ele executou mais de 40 mil cristãos, provavelmente Timóteo estava entre eles. Governava todo o seu vasto império com a força de um imperador tirano e cruel. Colocou João exilado. Talvez não o executou porque já fosse idoso e muito amado pelo seu rebanho. Talvez a morte de João poderia trazer uma comoção e uma revolta muito grande. Ele poupou a vida de João colocando-o no exílio. Mas João, enquanto encontrava-se ali solitário, sentado sobre uma pedra, adorando a Deus, Deus então dá a ele um apocalipse. E o que ele vê? Ele vê 7 candeeiros, e no meio deles, um como filho do homem. Jesus encontra-se sempre no meio da sua igreja, sempre. Os 7 candeeiros representavam as 7 igrejas que João pastoreou, e Jesus bem no meio delas. Esse é o lugar que Jesus sempre se encontra, está aqui, no nosso meio, sempre. E ele vê um trono, e quando ele vê o trono, ele não vê Domiciano assentado no trono, ele vê um cordeiro. E ele vê um rolo escrito por dentro e por fora. Esse rolo eram os editos imperiais, aqueles editos que o arauto lia e proclamava para o povo quais eram os projetos, os propósitos, as decisões do imperador. Esse rolo estava fechado com 7 selos, ninguém podia abrir. E João, ele disse que olha para todos os lados e não encontra ninguém que fosse capaz de abrir aquele livro, desatar os selos e ler o conteúdo deles. E diz que ele chorava muitíssimo, o desespero era enorme, porque quem é que vai descrever, dizer quais são os destinos da história do mundo? E de repente ele olha e vê um cordeiro. Ele vê primeiro um leão, mas quando ele olha direito, ele vê um cordeiro, mas não um cordeiro, ele vê um cordeirinho, um filhote. E esse cordeiro é digno de abrir o livro e de desatar os selos. E a história é aberta. E essa história é a história que revela o governo de Jesus Cristo. E essa história é a história que dá para nós, que cremos em Jesus Cristo, a segurança de viver, a certeza de que esse reino encontra-se presente e que Jesus Cristo encontra-se governando a história. Mesmo que a realidade visível do presente roube de nós essa expectativa, ela não tira de nós a certeza de que Ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Então, nós precisamos preservar esses 2 cenários diante de nós. Como eu disse no início, eu gosto do Natal, eu não tenho nenhum problema com ele. Eu gosto de trocar os presentes, eu gosto da ceia, eu gosto dos hinos, eu gosto de tudo. Mas o Natal não pode, não deve jamais permanecer com esse cenário apenas. Não pode.
Natal envolve a história dessa criança que nasce, que cresce e que anuncia o reino de Deus e que mostra para nós o que acontece quando Deus governa. E nos evangelhos nós vemos esse maravilhoso conselheiro conduzindo, guiando, orientando, ensinando a viver como povo de Deus através das parábolas, das bem-aventuranças. Nós encontramos o Deus poderoso libertando endemoniados, curando, salvando, redimindo, alimentando famintos, restaurando a criação. Nós vemos ali o Pai da eternidade se doando ao mundo que Ele criou com seu Filho amado, vencendo o poder da morte. Nós vemos o Príncipe da Paz trazendo reconciliação, trazendo perdão, redenção, o reino de Deus até nós. Esse é o verdadeiro Jesus que nasceu em Belém. Essa é a alegria que nós temos dele. A minha oração é para que nesse Natal Deus nos dê um apocalipse. Precisamos, não é só João que teve esse privilégio, não. Nós precisamos orar para que Deus nos dê um apocalipse. Em outras palavras, para que Ele abra o pacote, para que Ele abra a cortina e nos permita olhar para o que encontra-se além daquilo que a cortina muitas vezes esconde. Não é Domiciano, não são os governos deste mundo, não são os líderes que nós admiramos ou não admiramos que detêm o poder. Nós precisamos nos lembrar sempre de que o governo está sobre os ombros de Jesus. Eu costumo dizer que, embora não tenho nada contra, mas eu noto assim que as pessoas têm uma certa predileção pela expressão controle. Deus está no controle. Eu pessoalmente não gosto, porque ao dizer controle, parece apenas que ele tem um domínio sobre tudo o que acontece, o que é verdade. Mas isso não traz para nós nenhuma implicação ética e nenhuma implicação moral, apenas o fato de que Deus controla todas as coisas. Mas quando nós pensamos que Jesus está no governo, que Ele governa, isso requer de nós implicações éticas, morais, pessoais, porque ao nos submeter ao governo dele, nós nos submetemos não só à sua autoridade, mas aos seus caminhos e aos seus propósitos e ao seu reino. Ele governa, ele não apenas controla, ele é rei e ele reina. Essa é a grande mensagem do Natal, mas nós precisamos ter esses dois cenários diante de nós. O cenário visível da manjedoura, da estrebaria, de Maria, José, os magos, os pastores, Herodes, César Augusto. Nós precisamos ter esse cenário bem claro diante de nós, mas nós precisamos ter o cenário de Apocalipse 12 diante de nós. Enquanto as coisas aconteciam ali naquela noite de Belém tão bonita, uma batalha cósmica acontecia no céu. Essa criança precisa morrer. Essa criança não pode nascer. Se ela nascer, será o nosso fim. Mas ela nasce. Deus a sustenta. Ela é preservada. O dragão então se lança contra nós. O povo de Deus. O povo que detém o testemunho de Jesus Cristo. Porque se esse povo falhar nesse testemunho, se ele conseguir enfraquecer a nossa fidelidade, se ele conseguir abalar a nossa confiança, ele não terá a vitória garantida, jamais. A vitória já foi conquistada,
mas ele terá pelo menos um pequeno gosto do que poderia ter sido a sua vitória. Nunca terá, nunca, jamais. Jesus venceu. Mas se nós não tivermos diante de nós essa perspectiva cósmica, nós corremos facilmente o risco de sermos nocauteados pela fúria do dragão. E todas as vezes que nós supervalorizamos o poder do dragão e menosprezamos o poder da criança e da graça de Deus, a força dele opera sobre nós, produzindo em nós desânimo, desesperança, frustração, e isso é tudo que ele deseja. Que nesse Natal o poder da presença de Jesus nos ajude a viver com a certeza de que o triunfo, a batalha já foi conquistada. O Senhor reina e reinará. O mundo pertence ao Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que Deus assim nos abençoe e que nos dê um advento cheio da presença de Deus, da sua graça, da sua bondade, e que os nossos olhos transcendam o cenário bonito do Natal e nos elevem até essas realidades maiores do céu, onde o triunfo dele prevalece sobre toda a vida e toda a história da humanidade. Que Deus nos abençoe.